Este é um raro manuscrito da Bíblia ortodoxa etíope, escrito à mão no Ge'ez, a língua sagrada e letárgica da Etiópia. A cópia mais antiga da Bíblia etíope completa do Gênesis ao Apocalipse data do século XIV. Como devemos compreender esses seres sobrenaturais criados por Deus? Durante séculos, uma passagem sagrada sobre a ressurreição permaneceu desconhecida por parte do mundo. Preservado em Ge'ez, a antiga língua da Igreja etíope, o texto permaneceu intocado, não traduzido e desconhecido pelos estudiosos ocidentais. Isso agora mudou. Pela primeira vez, este texto, há muito oculto, foi traduzido e amplamente divulgado, revelando palavras atribuídas a Jesus após a ressurreição, não regras, não argumentos. Mas os ensinamentos se concentravam na transformação interior, no verdadeiro significado da ressurreição, além do físico. Essas passagens não tentam provar doutrinas. Elas desafiam a compreensão. Ao fazer isso, eles reformulam a maneira como pensamos sobre o próprio cristianismo e o significado da ressurreição. Este é o texto da ressurreição que abala pressupostos antigos. E se a história central do cristianismo nunca tivesse sido incompleta, mas simplesmente invisível? Em 2025, um antigo manuscrito escrito em Ge'ez, a língua clássica da tradição cristã da Etiópia, emergiu de séculos de obscuridade, oferecendo ao mundo um capítulo que nunca havia lido antes. Preservado em mosteiros etíopes durante séculos, este texto apresenta uma versão da ressurreição que reformula nossa compreensão do que aconteceu após o terceiro dia. Em vez de terminar com uma breve aparição e partida repentina, descreve Jesus ressuscitado passando 40 dias ensinando seus seguidores. Mas esses ensinamentos não se concentram em milagres ou espetáculos. Eles exploram como a ressurreição muda a maneira como uma pessoa vê a vida, a realidade e o próprio sagrado. Uma passagem convida os leitores a verem: este não é um evangelho secreto destinado a chocar ou provocar. É um texto sério e sagrado que permaneceu amplamente desconhecido simplesmente porque nunca foi traduzido para os idiomas que a maioria dos estudiosos conseguia ler. Em sua nova tradução, a ênfase é clara. A transformação interior importa mais do que a prova exterior. Jesus não está apenas demonstrando que está vivo. Ele ensina como viver como um ser humano pode começar a experimentar o mundo com intuição, consciência e profundidade espiritual, em vez de se basear apenas em regras lógica e tradição. Esse foco na prática espiritual diária e na experiência direta contrasta fortemente com a forma como a ressurreição é geralmente apresentada nas liturgias ocidentais. O texto não diminui o milagre. Isso amplia o conceito. Sugere que a ressurreição não é apenas um evento histórico isolado, algo que aconteceu uma única vez entre 30 e 33 depois de Cristo, mas um processo contínuo de despertar disponível a qualquer pessoa que siga um caminho de devoção. Como essa passagem permaneceu oculta em Ge'ez por tanto tempo, a maior parte do mundo nunca soube de sua existência. Agora que foi traduzido, surge uma questão importante. A ressurreição deveria ser entendida não apenas como um momento histórico, mas também como uma iniciação interior. Essa questão abre caminho para uma nova perspectiva sobre as origens do cristianismo e leva diretamente à notável verdade de que a Etiópia se tornou uma nação cristã muito antes de Roma. Muito antes de Constantino declarar o cristianismo a religião oficial do Império Romano em 380 d.C. Outro reino já o havia adotado em nível estatal. No início do século IV, durante o reinado do rei Asina de Aksum, a Etiópia adotou oficialmente o cristianismo pelo menos 50 anos antes de Roma. O que torna isso especialmente notável
é que a conversão da Etiópia aconteceu por vontade própria. Não foi imposta por ordens imperiais de Bizâncio, nem moldada por concílios da Igreja, como o realizado em 325 d.C. Em vez disso, o cristianismo se espalhou por meio da fé pessoal das comunidades locais e do trabalho de missionários como Frumentius, lembrado na tradição etíope como o primeiro bispo de Aksum. Desde o início, o cristianismo etíope seguiu um caminho diferente. Não se limitou a copiar as crenças ou práticas romanas. Desenvolveu seus próprios ritmos litúrgicos, linguagem teológica e tradições bíblicas moldadas pela cultura local e por línguas antigas como o jaiás e o amárico. E permaneceu em grande parte à margem dos conflitos políticos e doutrinários que dominavam Roma e Constantinopla. Como disse um monge etíope, graças a esse desenvolvimento independente, a Igreja etíope preservou textos e ideias teológicas que foram perdidos, excluídos ou marginalizados na tradição ocidental. Seu cânone bíblico incluía livros como Enoque e Jubileus, juntamente com ensinamentos sobre a ressurreição encontrados nos manuscritos recém-traduzidos discutidos anteriormente. Essa independência também moldou a abordagem da teologia. Enquanto Roma se concentrava em unificar as crenças sob uma autoridade centralizada, a Etiópia fazia uma pergunta diferente: como os seres humanos podem ter um encontro direto com o sagrado? Essa questão influenciou todos os aspectos da vida cristã etíope, da oração e adoração à teologia e às escrituras. Ao avançarmos para o próximo capítulo, essa profunda tradição torna-se ainda mais visível por meio dos manuscritos mais antigos da Etiópia, que sobreviveram até os nossos dias. Entre eles estão os Evangelhos de Garima, que são anteriores a grande parte da literatura e arte cristãs da Europa. Escondidos no alto das terras altas da Etiópia, dentro de mosteiros de pedra, onde o tempo parece ter parado, encontram-se alguns dos livros cristãos mais antigos já criados, conhecidos como os Evangelhos de Garima. Esses manuscritos iluminados foram datados por meio de análise de radiocarbono entre 390 e 570 d.C., o que os torna mais antigos do que muitas das Bíblias mais antigas que sobreviveram na Europa. Eles não são meros textos, são verdadeiras obras de arte, escritos em pergaminho de pele de cabra preparado artesanalmente, coloridos com pigmentos naturais e encadernados inteiramente à mão. Cada página contém ilustrações vívidas da história do Evangelho, apresentadas em um estilo exclusivamente etíope e diferente de tudo o que foi produzido na Europa antiga. O que torna os Evangelhos de Garima extraordinários não é apenas a sua antiguidade, mas o que revelam. Eles apontam para uma cultura cristã, letrada, profundamente devota e artisticamente refinada, que florescia na Etiópia, numa época em que grande parte da Europa entrava no que hoje chamamos de Idade das Trevas. Durante esses séculos, o cristianismo europeu estava focado principalmente na sobrevivência, preso entre conflitos tribais e o colapso do mundo romano. Enquanto isso, escribas etíopes cuidadosamente compilavam, escreviam e ilustravam livros completos dos evangelhos, guiados tanto pela clareza teológica quanto pela visão artística. Um monge de Garima escreveu: "Desenhar é rezar com a mão o que a boca não consegue dizer." Esses manuscritos não foram criados para poder status ou espetáculo. Foram feitos para devoção, meditação e beleza. Eles também desafiam uma antiga suposição de que o cristianismo se espalhou apenas do Ocidente para o Oriente. As evidências sugerem algo muito mais complexo. O cristianismo floresceu em paralelo. A Igreja etíope não esperava pela aprovação romana. Ela estava moldando sua própria identidade cristã, enraizada em suas próprias línguas, seus próprios santos e sua própria paisagem sagrada. Os Evangelhos de Garima funcionam como um mapa visual dessa fé primitiva, mostrando-nos que uma tradição cristã profunda e independente existia na África desde o princípio. Hoje,
À medida que os estudiosos digitalizam e preservam esses manuscritos, novas conexões, estão surgindo ligações entre essas páginas iluminadas e ensinamentos que foram posteriormente apagados ou ignorados no cânone ocidental. O que levanta uma questão mais profunda: o que mais a Etiópia preservou que o Ocidente deixou para trás? A resposta não está em fragmentos, mas em livros inteiros. Quando a Bíblia estava sendo elaborada nos séculos 4 e 5 depois de Cristo, os líderes religiosos tiveram que decidir o que pertencia a ela e o que não pertencia. No mundo ocidental, essas decisões eram frequentemente tão políticas quanto espirituais. A Etiópia, no entanto, escolheu um caminho diferente, um que preservou livros que outros haviam deixado de lado. Notavelmente, a Bíblia etíope inclui um Enoque e Jubileus não como textos marginais, mas como escrituras centrais. Um Enoque fala de anjos, visões, justiça cósmica e ressurreição. Jubileus reconta a história do Gênesis através de um calendário sagrado e uma estrutura espiritual. Essas obras influenciaram profundamente o pensamento judaico e cristão primitivo, especialmente as ideias sobre profecia, tempo e vida após a morte. As autoridades da Igreja Ocidental acabaram por rejeitá-las. Eram consideradas místicas demais, complexas demais, difíceis demais de controlar. A Etiópia não. Como escreveu certa vez um monge etíope, o olho que vê os anjos não precisa da permissão de Roma. Esses livros ensinavam os fiéis a orar, a imaginar o céu e a buscar a transformação, não simplesmente a seguir regras. Quando os manuscritos do Mar Morto foram descobertos, os estudiosos confirmaram o que a Etiópia sempre soube. Esses textos foram fundamentais para o judaísmo do Segundo Templo. A Etiópia não os inventou. Isso os protegeu. E agora, enquanto muitas pessoas se afastam da religião institucional, mas continuam buscando significado, esses livros antigos estão falando novamente com poder renovado e um forte senso do sagrado. O que nos leva a uma das descobertas mais intrigantes de todas. Dentro dos mosteiros etíopes, um manuscrito conhecido como Mashafá Kadam, o Livro da Aliança, foi preservado por séculos. Escrito em jaez e transmitido discretamente de monge para monge, permaneceu desconhecido do mundo exterior até recentemente. Sua mensagem é rara e impressionante. Contém ensinamentos atribuídos a Jesus durante os 40 dias após a sua ressurreição. Não são parábolas, nem sermões públicos. São visões práticas e instruções espirituais. Jesus fala do silêncio como sagrado, da oração como geometria e da percepção como o caminho para a verdade. Uma frase se destaca das demais. Você pede provas, mas eu lhe dou percepção. Vocês buscam sinais, mas eu lhes ofereço a quietude. Nessas palavras, Jesus aparece não como um pregador público, mas como um guia místico. Ele ensina que a alma pode se tornar luz, que a dor pode se transformar em compreensão, e que a ressurreição não é um momento isolado, mas uma jornada de transformação. Esses ensinamentos não se encaixavam facilmente na teologia estruturada que se formou após o Concílio de Nícia em 325 d.C. Consequentemente, nunca foram incluídos no cânone bíblico ocidental. Em vez disso, ecoam correntes mais antigas do misticismo judaico e da espiritualidade dos primeiros monges do deserto. Eles falam diretamente à vida interior, clamando por transformação, não apenas por crença. E isso muda tudo. A ressurreição não é mais apresentada como uma exigência a ser aceita, mas como um chamado para se tornar algo completamente novo. Surgiram duas vertentes do cristianismo moldadas por duas questões muito diferentes. À medida que o cristianismo se espalhava nos seus primeiros séculos, criou raízes tanto em Roma quanto em Axum. Ambas abraçaram Jesus, mas questionavam coisas fundamentalmente diferentes. Roma questionou. Essas questões deram origem a duas expressões distintas do cristianismo. Roma construiu concílios credos e uma autoridade centralizada. A Etiópia construiu mosteiros rituais
e uma tradição mística fundamentada na experiência vivida e não no controle. Essa diferença explica por que suas Bíblias não são iguais. Roma definiu um cânone rigidamente estruturado. A Etiópia preservou livros como o Enoch Jubileus e Meshafa Kedan, textos destinados a cultivar a visão, a consciência e a transformação pessoal. No Ocidente, o cristianismo se organizou. Na Etiópia, ele se materializou, se expressou através do jejum, das orações da madrugada e dos cânticos levados pelo vento pelos mosteiros nas montanhas. Como disse certa vez um sacerdote etíope, isso não era apenas poesia, era teologia vivida. Não se tratava de um conflito entre tradições, mas de uma ramificação, dois caminhos que brotavam da mesma raiz. E hoje, enquanto milhões se afastam da religião formal em busca de profundidade espiritual, o caminho da Etiópia parece não distante, mas necessário. Não apenas mais antigo, mas mais sábio. O que levanta uma questão importante: por que esses ensinamentos permaneceram desconhecidos no Ocidente por tanto tempo? Durante séculos, os textos sagrados cristãos da Etiópia foram praticamente invisíveis para o mundo exterior. Não porque tenham sido deliberadamente ocultados, mas sim porque eram inacessíveis. Escritos em Jayés, uma língua litúrgica conhecida principalmente pelo clero etíope especializado, esses manuscritos permaneceram em mosteiros de pedra, lidos à luz de velas e cuidadosamente preservados. Os estudiosos ocidentais concentraram-se quase exclusivamente em fontes gregas, latinas e hebraicas, muitas vezes ignorando completamente a Etiópia. Sua tradição cristã antiga, rica e contínua, era vista como distante ou periférica. Como observou mais tarde um estudioso etíope, eles estudaram nossa arquitetura e ignoraram nossas escrituras. Textos fundamentais como o Enoch Jubileus e Meshafa Kedan eram praticamente desconhecidos no Ocidente até a descoberta dos manuscritos do Mar Morto em 1947, quando os estudiosos perceberam que a Etiópia havia preservado textos que o resto do mundo havia esquecido há muito tempo. Então, ocorreu uma virada. Fragmentos do Evangelho de Enoque, descobertos nas cavernas perto de Qumran, foram considerados idênticos às versões completas preservadas na Etiópia. Foi uma confirmação contundente, não uma prova de alteração, mas de preservação cuidadosa. A Etiópia não havia modificado esses textos. Ela os havia salvaguardado. Mesmo assim, traduzi-los nunca foi simples. Jayés carrega camadas de simbolismo, ritmo e teologia poética que não podem ser decodificadas como matemática. O significado se revela lentamente. Somente nos últimos anos, graças aos avanços acadêmicos e tecnológicos, esses escritos começaram a se abrir completamente para o mundo. Agora, ao serem estudadas com renovada atenção, revelam uma voz cristã intocada pela edição romana, uma voz que reformula não apenas a maneira como as Escrituras são lidas, mas também como a própria ressurreição é compreendida. Aqui, a ressurreição não é meramente um evento. É uma iniciação. Na maioria das tradições ocidentais, a ressurreição é tratada como um momento histórico, um milagre que comprova que Jesus ressuscitou dos mortos. Mas nos textos etíopes, especialmente no Meshafa Kedan, os 40 dias após a ressurreição são descritos como um período de profunda instrução mística. Jesus não simplesmente retorna. Ele ensina seus seguidores a enxergarem o mundo de forma diferente. A ressurreição se torna um caminho de despertar, e não um milagre isolado. Jesus fala do corpo como um receptáculo de luz de percepção que se transforma através do silêncio da postura e da interação com os elementos à luz do sol, o vento, o jejum. Uma frase resume essa visão com clareza. Aqueles que caminham atrás do sol, mas nunca veem sua luz, ainda não ressuscitaram. Isso é a ressurreição como transformação, não apenas um evento.
É a transição de ouvir uma história para viver uma vida diferente. A salvação deixa de ser sobre o que se acredita e passa a ser sobre o que se torna. Não se trata de um único momento de salvação, mas de um processo contínuo de aprendizado sobre como enxergar. Para muitas pessoas hoje, desiludidas com as instituições, mas ainda ávidas por profundidade, essa visão ressoa profundamente. Ela reformula a ressurreição como algo em que se participa, não meramente se aceita, e convida a uma reflexão mais profunda. O que mais deixamos passar ao longo desse caminho esquecido? Em grande parte do mundo ocidental, um número crescente de pessoas está se afastando da religião organizada não por descrença, mas por anseio por algo mais significativo. Não é a fé que rejeitam, mas as fórmulas. Buscam a experiência em vez da doutrina, o mistério em vez do controle. Nessa busca, a tradição etíope se expressa com surpreendente clareza. Textos antigos como o Aninok Jubileus e Meshafa Kedan vão além da mera apresentação de crenças. Eles oferecem práticas silêncio, jejum, respiração sagrada. Essas são as mesmas ferramentas encontradas hoje em retiros espirituais e tradições de meditação. Elas não servem para reforçar lembretes. Elas guiam a transformação. Como observou um teólogo, o futuro da fé pode se assemelhar mais ao passado da Etiópia. Esse passado não é rígido nem dogmático. É rítmico, visionário e vivenciado. Abre espaço para a beleza, a quietude e o encontro direto com o divino. Preservados por mais de 16 séculos, esses textos soam surpreendentemente modernos. Eles não perguntam em que você acredita, perguntam como você vê. E para muitos hoje, essa mudança da crença para a percepção transforma tudo. O que nos leva à pergunta final e mais pessoal de todas: se esses ensinamentos forem verdadeiros, o que eles mudam? Não apenas sobre o cristianismo e a história, mas sobre nós. Durante séculos, a história do cristianismo foi contada através de Jerusalém, Roma e mais tarde da Europa. No entanto, essa história está incompleta sem Ashum, sem os monges, sacerdotes e escribas da Etiópia que levaram adiante uma tradição cristã viva para além do alcance do império. Isso não é uma nota de rodapé histórica, é uma realidade fundamental. O cristianismo é mais antigo, mais abrangente e mais profundo do que o cânone ocidental por si só sugere. As implicações são profundas. Primeiro, isso nos lembra que o cânone bíblico nunca foi imutável. Ele foi moldado por meio de escolhas, debates e pressões culturais. Diferentes comunidades preservaram diferentes verdades. A tradição da Etiópia não perdeu sua autenticidade por se manter à parte. De muitas maneiras, ela preservou uma corrente mais pura, menos filtrada pelo poder imperial e pelo controle político. Em segundo lugar, desloca o centro da fé da doutrina para a transformação. O foco não está mais na concordância, mas no despertar. Não na precisão teológica, mas na prática espiritual vivida. Oração-jejum, visão-presença. Como escreveu um monge etíope, conhecer Cristo não é memorizar suas palavras, mas tornar-se seu eco. E, finalmente, abre uma porta para os buscadores espirituais de hoje. Isso lhes diz que não estão sozinhos. O anseio por um encontro direto. O desejo de tocar o sagrado sem precisar de permissão. Esta não é uma rebelião moderna. É um retorno ancestral. Os ensinamentos preservados na Etiópia não nos pedem para reinventar o cristianismo. Eles nos convidam a resgatar o que sempre esteve lá. Então, o que isso muda na fé? Torna a fé mais ampla, torna-a mais antiga, e isso torna tudo mais íntimo. Nos lembra que a ressurreição não é apenas algo em que acreditar, mas algo em que nos transformar. Agora que essas vozes que permaneceram em silêncio por tanto tempo finalmente estão sendo ouvidas, a verdadeira questão não é se podemos aceitá-las. A questão é se estamos prontos para sermos transformados por elas. Este não é um novo evangelho. É uma voz perdida finalmente ouvida. A ressurreição, tal como preservada pelos monges etíopes, não exige apenas crença.
exige despertar, um chamado para ver, não meramente para seguir. E agora que esses ensinamentos foram traduzidos, resta a pergunta final. O que faremos com uma verdade que nunca desapareceu, apenas permaneceu inexplorada?